Olá, meus irmãos. Estamos aqui com mais uma aula do nosso estudo básico do Espiritismo. Estamos ainda no primeiro módulo, Introdução ao Estudo, roteiro número 8 sobre a fé. Essa é a terceira e última parte sobre esse assunto, né, a fé. Na sequência de postagem será a 27ª postagem e na sequência de aula, a aula de número 25. Então, vocês podem acompanhar aí para facilitar. Eu coloco sempre a sequência em que o vídeo é postado, né? Então, quem está no estudo o ideal é que siga a numeração, a ordem de postagem, porque essa ordem é a ordem do estudo, tá? E a sequência de aula. Então, as aulas vão ser sempre numa sequência crescente, tá? Para que o estudo fique melhor aproveitado, não é, por aqueles que estão acompanhando, é importante que façam essa sequência, não é? Porque tem pessoas que assistem uma aula lá na frente, outra atrás, enfim. E aí termina sem pegar a base, né? Então, a gente montou esse estudo dentro dessa sequência, tá? E o que nós sugerimos e aconselhamos é que vocês acompanhem dentro da sequência da numeração de aulas, ok? Antes da gente começar o estudo, eu coloquei aqui esse slide, né, para pedir e dar uma informação a vocês, não é? Esse canal nós temos no YouTube e o nosso único propósito de manter esse estudo no YouTube, antes nós fazíamos esse estudo lá no Google Classroom. E aí as pessoas precisavam se inscrever, a gente precisava criar a sala de aula, assim, a coisa era muito boa, mas era muito burocrática. E aí nós tivemos a ideia de colocar no YouTube. Por quê? Além do alcance ser maior, né, porque o YouTube é visto no mundo inteiro, né, a gente vai ter um meio aqui de divulgar o nosso estudo de uma forma mais abrangente. E aqui o nosso único propósito, o único, é levar esse estudo, né, para as pessoas que se interessam em estudar o Espiritismo, para quem quer conhecer o Espiritismo. Mas essas plataformas, né, de tipo YouTube, eles precisam verificar que o canal tem uma relevância. Então, para que a relevância exista, né, e a gente possa manter o nosso estudo, aquelas pessoas que estão acompanhando o nosso estudo, eu peço que se inscrevam, né, no canal, porque até quando você se inscreve, facilita para você identificar o canal depois, porque o YouTube vai guardar, né, na sua conta do YouTube, vai guardar os canais que você está inscrito, para você poder fazer o acompanhamento, né, dos assuntos, tá? Se possível, divulgar também o nosso estudo, né, para que outras pessoas interessadas possam entrar, se inscrever também, porque quanto mais interação houver entre as pessoas que participam do canal e o canal, aí a plataforma vai identificar que o canal tem uma relevância, né, e a gente vai sempre conseguir manter o estudo. Para quem não sabe, também existe lá do canal um sininho, lá no cantinho, se não me engano, é no canto direito superior. Se você ativar esse sininho lá, ele, todas as vezes que a gente postar uma aula, um vídeo, o YouTube vai e avisa vocês através do e-mail, tá? Ó, que uma aula foi postada, né, que existe um novo vídeo, tá? E curtir, né? Sempre tem um likezinho lá, um símbolozinho do legal, né? Para quem... Aí, ao assistir às aulas, se você der uma curtida lá, se possível, comentar alguma coisa sobre a aula, né? Isso aí não é obrigado, mas se possível comentar. Ou seja, quanto mais interação houver dos participantes, mais a gente tem relevância no canal e a gente vai conseguir, consequentemente, manter esse estudo, tá? É um estudo longo, demorado. Nós estamos aqui, como eu falei no início, é um estudo para quem quer aprender Espiritismo, tá? São aulas curtas, né? A gente vê aí que tem aula no máximo aí de meia hora, e é um estudo para quem tem determinação e paciência. Então, nós estamos aqui no estudo básico do Espiritismo, volume 1, né? Eu acredito que isso vai dar mais de 200 aulas, tá? Então, aquelas pessoas que realmente querem entender o Espiritismo, é, é um trabalho de formiguinha, né? A gente, todos os dias, a gente prometeu postar uma aula por semana, mas a gente veja que a gente está colocando pelo menos uma por dia, né? Vai ter dias que a gente não vai colocar, vai ter, enfim. A nossa promessa é uma por semana. Então, se nós estamos colocando uma por dia, nós estamos bem acima do que nós prometemos, tá certo? Então, a ideia, como eu falei, é divulgar o espiritismo. Eu não preciso de mais nada a não ser divulgar a doutrina espírita. Por quê? Porque é uma espécie de, no meu caso, é uma espécie de gratidão que eu tenho com a doutrina espírita, né? Porque eu, que sou espírita, sei, não é, dos benefícios que eu colhi ao me tornar espírita, não é? Pela minha própria vida que eu conheço.
e que o espiritismo ele trouxe uma importância muito grande, né, na estruturação do meu caráter, do meu ser, do ser humano que eu sou hoje, tá? Então, eu tenho essa gratidão com o espiritismo e o meu propósito é divulgar esse estudo, né, para que eu possa, de certa forma, dar uma, digamos assim, uma compensação, né, a uma doutrina que, com certeza, eu devo muito a ela, tá? Então, eu digo sempre, existem dois momentos na vida de um espírita. Existe o momento em que você entra no espiritismo, ou seja, quando você passa a se tornar espírita, quando você segue o espiritismo, que você acompanha, estuda, né, e participa, né, do espiritismo de uma forma mais ativa. E existe o momento em que o espiritismo entra em você, né? Infelizmente, muitas pessoas entram no espiritismo, mas não permitem que o espiritismo entre nele. Então, quando para vocês, não é que futuramente se quiserem se tornar espírita, que é como eu digo sempre, isso aqui não tem nenhum propósito de converter ninguém ao espiritismo. Eu estou falando da minha experiência própria, né? Quando o espiritismo entrar em você, você vai sentir, não é? Você vai ver a mudança que vai ocorrer em você. Por quê? Porque quando a gente tem uma fé raciocinada, como nós estamos vendo aqui, inclusive, sobre a fé, a gente vê que a vida da gente muda, não é? A gente se enche de esperanças, não é? A gente tem confiança nas leis divinas, não é? A gente acentua a nossa fé com Deus, a nossa ligação com Ele. Enfim, e tudo isso vai gerando consequências, não é? Como se fosse uma bola de neve, que vai influenciando por completo as nossas vidas, tá? Então, se vocês puderem colaborar para que a gente possa manter o seu canal, em cada aula eu vou colocar esse slidezinho aqui só para lembrar vocês, tá certo? Que a gente precisa dessa interação. Então, nós estamos aqui na última aula, né, na terceira e última parte desse assunto sobre a fé. Nós já tivemos duas aulas sobre isso e vamos dar continuidade nesse assunto, né? A fé se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Então, como nós falamos, não é, nas duas primeiras partes desse assunto, a fé é uma questão particular, não é uma questão de foro íntimo, ou seja, existe a diferença entre ter fé e acreditar, não é? Ninguém tem fé por acaso. A crença é facílimo, todo mundo tem, não é? E, como diz uma passagem lá de Timóteo, se não me falha a memória na Bíblia, crer até os demônios creem. Então, ou seja, crer é muito fácil, não é? Então, se eu apenas creio, eu não estou muito diferente dos demônios, na verdade. Mas a fé, ela é uma coisa mais trabalhada, é uma coisa mais profunda, mais refletida, é uma coisa que necessita, como já falamos, de parâmetros, não é, que são conhecimentos, envolve preconceitos, envolve a forma como a gente enxerga as pessoas, como a gente enxerga Deus, como a gente enxerga a vida, o universo, enfim. Então, todas essas coisas, não é, que formam a base para a fé. Por isso que a fé, ela é uma coisa íntima. Então, ela é adquirida, tá? Ela é adquirida, mesmo para aquelas pessoas que acham que são tidas assim como refratárias. Então, as pessoas, elas sempre mudam, não é? As pessoas, nós somos seres humanos que estamos aprendendo sempre. Então, à medida que nós aprendemos, nós vamos formando o nosso caráter, a nossa personalidade. E para aquelas pessoas que têm a mente aberta, né, que desejam conhecer, aprender, essas pessoas estão sempre modificando os seus conceitos à medida que adquirem novas informações, não é? À medida que novos fatos se apresentam. Então, a fé, ela é aquilo, ela pode ser adquirida, tá? Mas eu repito, ela vai ser formada em cima da base que a gente tenha, tá? De conhecimento, de informações, não é? Baseada na nossa personalidade. Então, falamos aqui das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumpre ir-lhe ao encontro e, se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Então, a fé não vai, você não vai acordar, não é de repente e amanhecer com fé, poxa, agora eu tenho fé. Não é assim, não é? Você tem que ir ao encontro dela. Por isso que ela é uma coisa íntima, porque ela precisa ser trabalhada por cada um de nós. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam.
trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas, tudo têm de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará, e se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. Então, a reencarnação, ela tem essa importância no nosso progresso, né? Então, as pessoas que não acreditam na reencarnação, né, como a gente tem aí muitas pessoas que não acreditam nisso, né, principalmente de outras doutrinas, mas é só através da reencarnação é que a gente pode atestar, né, a inteligência de Deus, a bondade e a justiça de Deus. Porque Deus vai dar a você inúmeras oportunidades para que você desenvolva o seu espírito, para que você progrida, né, moral e espiritualmente. O espírito é um só, né, mas as encarnações dos corpos físicos são inúmeros. Por quê? Porque Deus estabeleceu que para que um espírito possa evoluir, ele precisa ter experiências nos dois planos, no plano físico e no plano material. No plano físico, além dele ele ser mais testado, digamos assim, não é? Porque a gente sabe que viver não é fácil, né? Nós somos sujeitos a enfermidades, a acidentes, não é? As intempéries, nós estamos sujeitos às leis da matéria, principalmente, e é muito mais difícil se evoluir estando na matéria do que fora dela. Você, no mundo espiritual, você progride, evolui também, você tem conhecimentos e experiências. Mas, com certeza, é você ligado diretamente a um corpo físico, à matéria, que você tem um teste maior, não é um exercício, um trabalho maior de você progredir moralmente, espiritualmente e, acima de tudo, sem se deixar dominar pela matéria, porque quando o espírito, alguém pode perguntar assim, quando é que eu vou estar evoluído? Quando a matéria não exercer nenhum tipo de predominância sobre você. Veja o caso de Jesus. Aí alguém pode dizer, aí você foi longe, né? Porque é comparar Jesus, mas é o único exemplo que a gente tem, porque Jesus é o único ser perfeito que nós conhecemos aqui na nossa Terra, no nosso planeta, né? Tanto que Jesus é quem dirige, não é? Quem organiza, quem é o responsável não só pelo planeta, mas como todos nós. Então veja que é, se você for pegar a história de Jesus, não é? Em todos os escritos que existem, ninguém nunca ouviu falar que Jesus não veio hoje fazer uma pregação, porque Jesus estava gripado, Jesus estava resfriado, né? Jesus estava com Covid, né? A gente nem sabe, eu estou aqui brincando, a gente nem sabe se aquilo existia. Enfim, por quê? Porque existe um domínio completo do espírito sobre a matéria. Ali, o espírito é quem influencia totalmente, né, no caso de Jesus, a matéria. E a matéria não exerce nenhum tipo de influência. É por isso que entender Jesus é muito difícil. Nós não conseguimos entender. É por isso que até hoje existem especulações, não é? Que Jesus se apaixonou por Maria, que ele era casado com Maria. Outros dizem até que ele teve filhos, foi morar na França, não é? E lá, veja como as pessoas. Por quê? Isso não é por maldade. É porque as pessoas não conseguem entender um ser como Jesus, não é? Que não tem as mesmas necessidades que nós temos, lógico. Porque as nossas necessidades, elas são influenciadas, elas são exigidas pelo corpo físico, não é? Pela organização física que nós possuímos, e que exerce um predomínio, digamos assim, muito forte, não é? Influencia de forma bastante acentuada os nossos espíritos. No caso de Jesus é diferente. Então, Jesus não poderia ter o mesmo comportamento, não é, que a gente tem. É impossível. Tá? Então, a fé imagine a fé que Jesus não tem, né? Então, quando Jesus, veja os prodígios, digamos assim, não é, que Jesus realizou, veja que as pessoas trataram aquilo como milagre, mas não existe milagre, não é? Jesus, por ser um espírito totalmente conhecedor das leis universais, ele consegue atuar nos fluidos, tá? De uma forma que a gente nem imagina que temos essa condição de fazer isso, tá certo? Mas Jesus disse, olha, tudo isso que eu faço, todos vós podereis fazer e muito mais, né? Lembra que tem uma passagem de Jesus que fala isso? Vós sois deuses. Então, o que é que Jesus está dizendo? Que um dia a gente vai também estar nessa mesma condição. Por quê? Porque Deus é bom e justo e, através da reencarnação, ele dá as oportunidades de crescimento. Tá certo? Então, no caso da fé, essas pessoas como ele diz aqui, bastam uma centelha para desenvolver a fé, são pessoas que já vieram construindo, não é, esse conhecimento da fé em reencarnações passadas.
E aquelas outras que têm dificuldade, né? Mas eu não consigo, por mais que me explique, eu não consigo entender, aceitar que existe um Deus, né? Que existem as leis divinas de justiça, porque o que eu vejo aí fora vai de encontro, né? A todos esses ensinamentos religiosos. Enfim, eu compreendo isso porque já passei por isso também, tá certo? E se a gente for analisar, partindo exclusivamente da nossa visão material, a gente desanima realmente de acreditar que existe um Deus, porque a gente vê aí tanta injustiça, tanta maldade, né? Tantas diferenças que existem entre as pessoas, não é? Que a gente, se a gente for focar somente nesse aspecto, a primeira impressão que a gente vai ter é que Deus realmente não existe. Mas quando a gente vai para o nível superior, que é o nível espiritual, ou seja, quando a gente começa a entender que essa não é a primeira, nem vai ser a última existência que nós temos aqui no plano físico, aí a gente começa a ter uma noção mais cristalina, não é? Um entendimento bem melhor e maior de como funciona a justiça divina, como funcionam as leis de Deus, tá? Então, é por isso que existem espíritos, não é que aqui hoje no nosso planeta, na época atual que nós estamos, nós vamos encontrar espíritos até dentro da nossa casa, não precisa ir muito longe, não. Dentro da nossa casa, a gente vai ver que no nosso núcleo familiar existem pessoas, né, espíritos que são bem mais evoluídos do que a gente, que têm bem mais facilidade de entender as coisas, de compreender, que têm a mente mais aberta, mas, como se diz hoje popularmente, né, a mente, que a mente é diferente do cérebro, tá? O cérebro é uma coisa, a mente é outra. Então, a maioria das pessoas, a mente está presa dentro da caixa craniana, ou seja, é por isso que as pessoas falam, a mente está dentro da caixa, não é? Ela não sai dali. E essas pessoas que têm a mente presa dentro da caixa, elas só vivem a vida animal, aquela vida biológica, não é? Que é o sentido de ter bens, de progredir financeiramente, não é? De ter conquistas materiais, de gozar os prazeres da vida. Mas existem algumas, e até muitas, eu vou dizer assim, não é? Que são pessoas que, como se diz no ditado, pensam fora da caixa, ou seja, a mente já transcendeu a caixa craniana. Então, essas pessoas já têm uma vida mais espiritualizada, não é? Elas sabem que precisam viver aqui conforme as leis da matéria, mas sabem também que o verdadeiro objetivo não é o aqui, não é esse momento que nós estamos aqui. Isso aqui é só um curso, um estágio que nós estamos vivenciando, não é? Como já fizemos vários cursos, vários estudos, digamos assim, vamos fazer outros, mas o objetivo maior é o nosso crescimento como espírito e não como corpo físico. Então, as bases da fé, eu coloquei aqui, olha, uma fé raciocinada, ela precisa da inteligência, da compreensão, do raciocínio e, acima de tudo, do livre-arbítrio. Não é? Então, são as bases principais que nós temos aqui sobre a fé. Tá? O livre-arbítrio, porque nós temos o livre-arbítrio, Deus respeita isso, ele nos deu o livre-arbítrio e respeita. É como eu digo sempre, né? Em nenhum momento, se eu disser aqui, eu não acredito em Deus, Deus vai mandar um raio para me dizimar, para me destruir, coisa que Deus não precisa, só precisaria estalar o dedo, ou um gesto, ou um pensamento, ou um sopro, para eu deixar de existir. Deus não precisa mandar um raio, não é para me castigar, para me destruir. Deus é Deus, não é? Tudo existe e se mantém em Deus. Então, mas Deus respeita tanto o nosso livre-arbítrio que ele dá o direito a gente até de negar que ele existe. Né? Veja como Deus é um pai bom e justo, tá certo? Então, o livre-arbítrio é uma coisa nossa, que nós precisamos preservá-la, precisamos lutar por ele, tá certo? Porque, como eu digo, o livre-arbítrio faz parte das leis universais. Então, raciocínio, inteligência e compreensão, porque é não aceitar as coisas cegamente, não é? É não, até aqui mesmo na doutrina espírita, para aquelas pessoas que estão começando do zero, não é? É refletir, analisar tudo aquilo que nós falamos nas aulas, não é? Fazer comparações, entender realmente, porque você só vai se tornar uma pessoa com a fé raciocinada, né? Com uma fé sincera e verdadeira, se você partir para analisar detalhadamente cada proposta, cada princípio, cada ensinamento, não é? Cada doutrina que for passada aqui, tá? Para aqueles que querem se tornar e seguir espíritas, tá? Então, essa é a base da fé, não é? Ela precisa ser investigada, ela precisa ser analisada. É por isso que nós vamos, né? Nós temos aqui o nosso grupo do WhatsApp para as pessoas perguntarem, olha, eu não estou concordando com isso, eu não entendo. Tem que ser assim, não é? A gente não pode engolir as coisas, não é? Goela dentro. Como, infelizmente, nas doutrinas mais antigas, as coisas são passadas, né? Você tem que aceitar, mas por quê?
Mas por que assim? Ah, porque Deus quer. Não, não é assim que funciona, né? Se Deus deu a gente esses atributos todinho da inteligência, do raciocínio, da capacidade de compreender, do livre-arbítrio, né? Do sentimento de pesquisar, porque estudar é pesquisar. Né? Se Deus nos deu essas capacidades, para que é que Deus deu isso aí para a gente se a gente não pode ir além? Se a gente tem censuras, digamos assim. Então, é uma coisa completamente fora de propósito a gente pensar de forma diferente. Base da fé, inteligência e razão. A fé necessita de uma base. Base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer, é o que nós acabamos de falar, né? E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. Tanto assim que, precisamente, o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. A criatura, então, crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Veja como é interessante, não é? Então, é essa fé que a gente precisa desenvolver em nós. A fé tranquila, que gera uma paz de espírito, que satisfaz a nossa sede de conhecimento, né? A nossa necessidade intrínseca de conhecer Deus, né? Mesmo para aquelas pessoas que dizem que não acreditam em Deus, nós trazemos dentro de nós, de forma intrínseca, né? Lá no interior, no âmago do nosso ser, aquele desejo de buscar alguma coisa. É por isso que nós nunca estamos satisfeitos, já notaram? Tem pessoas que dizem assim, meu sonho é ganhar na Mega Sena da virada. Aí vamos lá, ganha na Mega Sena da virada, aí vai passar um ano, dois, três, quatro, cinco, sei lá quanto for, feliz porque está com aquela soma de dinheiro, está usufruindo de tudo que é bens materiais, gozando a vida e tal. Mas vai chegar um momento, né, não se sabe quando, mas vai chegar um momento que a pessoa diz, poxa, ainda falta alguma coisa, eu tenho tudo, mas ainda falta alguma coisa. Por quê? Esse falta alguma coisa é a busca da felicidade que a gente não sabe que a gente tem. Né? Muitas pessoas não entendem que esse sentimento de vazio, de que algo precisa acontecer, mudar na vida da gente, independente da condição que a gente esteja passando, isso aí nada mais é do que o sentido da busca da felicidade, porque a felicidade, como dizem os espíritos, ainda não é desse mundo. Nós temos momentos de felicidade, mas a felicidade completa a gente não tem e nem vai ter por enquanto, porque nós estamos num mundo atrasado ainda, num planeta de provas e expiações. Mas essa busca da felicidade, ela é uma ligação direta com a busca do Criador, a busca de Deus. Repito, mesmo para aquelas pessoas que acreditam que Deus não existe, né? Aquelas pessoas que te dizem ateias. Então, veja como entender a fé é importante, não é? A gente compreender. É por isso que nesse estudo nós fazemos uma escadinha, não é? Nós vamos subindo degrau por degrau, devagarinho. A escadaria é longa, é muito alta, como eu falei, o estudo é longo, mas a gente vai passo a passo, né? A gente primeiro vai montando uma estrutura, uma base, né? Nós falamos da origem da religião, né? Nós falamos das questões filosóficas da vida, do papel da ciência e da religião, né? Vimos a posição de Jesus, né? E a sua ligação com o cristianismo. Então, veja que antes de entrar no espiritismo propriamente dito, que a gente já está entrando, a gente já está terminando esse módulo 1 aqui, e o próximo módulo já é Introdução ao Espiritismo, a gente vai ver como surgiu o Espiritismo e tal. Então, esse encadeamento é importante, né? Porque só se consegue construir uma base religiosa, uma base de fé, se a gente fizer isso que nós estamos fazendo aqui, seguindo passo a passo, né? Eu podia chegar aqui e jogar logo os assuntos do espiritismo, tá? Mas a minha ideia é, como diz o próprio título, é um estudo completo da doutrina espírita, é um estudo para quem quer realmente aprender profundamente o espiritismo. A fé sem prática não é nada. Então, lá em Tiago, capítulo 2, versículo 17, ele diz: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também é a fé. Se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, veja, fé e obras são duas realidades que se completam. Então, o que adianta a gente ter essa fé, não é, racional, essa fé sincera, se a gente
não leva isso em prática, se a gente não exercita, se a gente não vivencia isso daí, não é? Então, não é você guardar a fé para você, né? Porque quando, por exemplo, eu vou falar de mim, quando eu percebi, não é, que eu tinha fé realmente, essa compreensão que eu sempre busquei entender Deus de uma forma racional, né? Eu passei a estudar o espiritismo, não é? Estudo ainda hoje, estudo, como eu já falei, sou espírita desde 1986 e venho estudando até hoje. E assim, a coisa que eu posso fazer para levar, para exercitar, né, para pôr em prática essa fé, é, por exemplo, trazer um estudo desse, como eu promovo nas casas espíritas, né, em palestras ao vivo, digamos assim, onde eu estou lá presencialmente, e nesses estudos. Por quê? Porque que adianta você estudar, ler, e você guardar isso para você, não é? Então, é sempre bom a gente expandir, não é, o conhecimento que a gente tem. Eu, como eu digo sempre aqui, eu sou um estudioso do espiritismo que tento passar aquilo que eu acho que aprendi, não é? É por isso que nós estudos está sempre aberto para discussão, não é, para debates, porque eu não tenho a última palavra, nem jamais terei, tá certo? Eu só passo para vocês o que eu estudo e da forma como eu compreendo. Mas eu sei que eu estou cumprindo com a minha parte de exercitar, né, de pôr em prática a fé que eu tenho, de levar essas informações e esse conhecimento. Então, é assim que a gente faz, é assim que a gente vai progredindo, não é? Lentamente, gradativamente, sem pressa, porque nós somos seres infinitos, não é? Somos espíritos infinitos. Desde o momento que fomos criados por Deus, nós não somos eternos, somos infinitos. Eterno é só Deus. Então, nós temos a infinitude pela frente, né, para aprender, para progredir, né? Como já falei, vamos reencarnar milhares de vezes ainda, tá certo? Vamos ter milhares de experiências no mundo espiritual e a gente vai sempre assim convivendo, compartilhando, né, dando aos outros a oportunidade de saber aquilo que a gente já sabe, porque isso é o que faz com que a gente transforme o mundo num mundo melhor, tá? Então, com isso a gente encerra essa aula. No próximo módulo aliás, ainda teremos mais duas aulas, se não me falha a memória, desse módulo Introdução ao Estudo, e depois dessas duas aulas, nós entraremos no segundo módulo, que é a Introdução ao Espiritismo, e aí a gente já vai começar, digamos assim, de uma forma mais efetiva sobre o Espiritismo. Então, um grande abraço para todos e fiquem